boa tarde. Hoje eu venho falar, fui orientada para falar sobre kardecismo e umbanda. É um tema um pouco polêmico, já foi pedido para fazer isso, mas eu decidi esperar um pouco para poder fazer algumas pesquisas. E eu vou começar dizendo que em mais de uma casa kardecista, eu tive relatos de pessoas que trabalham nessa doutrina há muito tempo, que já viram sim entidades da Umbanda conversarem, serem recebidas para transmitir mensagens dentro do centro kardecista. E a mesma revelação eu tive dentro de casas de Umbanda, de doutores trabalhando, fazendo cirurgias espirituais dentro dos terreiros de Umbanda, nas tendas de Umbanda, pretos velhos e caboclos pregando suas palavras sábias dentro de casas kardecistas. E por que eu estou falando disso? Porque já foi dito a mim que as entidades que trabalham dentro das tendas e terreiros de Umbanda são exatamente as mesmas entidades que trabalham dentro das casas kardecistas. Aí você me pergunta, mas por que é tão diferente? Porque eles têm que falar a língua de cada casa. Eu vou tentar explicar melhor. Na minha casa se veste amarelo e se fala inglês. Então, para essa entidade poder se comunicar com as pessoas que frequentam a minha casa, ela terá que falar em inglês. E para ela passar seriedade, para ela passar credibilidade, ela terá que vestir-se de amarelo. Na casa do meu vizinho, veste-se azul e fala-se espanhol. A entidade, para ser ouvida e entendida, terá que falar em espanhol. E para passar verdade e credibilidade, terá que se vestir de azul. É assim que funciona no kardecismo e na Umbanda. São duas vertentes da mesma doutrina que falam línguas diferentes e que se apresentam de formas diferentes. Dentro do kardecismo, nós aprendemos que todas as religiões são essenciais aqui na Terra. Independente se a gente concorda ou não, elas são importantes, porque cada uma delas fala uma língua diferente. Cada uma delas é como se fosse uma estação de rádio. Existe um rádio, e nesse rádio existem várias estações. Qual é o objetivo do rádio? Fazer com que as pessoas recebam as informações e as músicas. O rádio religião tem como objetivo transmitir a palavra de Deus. E nesse rádio existem várias estações. E cada uma delas faz isso de uma linguagem diferente. Tem a linguagem evangélica, a linguagem católica, a linguagem umbandista, a linguagem kardecista, a linguagem candomblessista e por aí vai. Cada pessoa vai sintonizar numa rádio diferente. Mas é aleatório? Não. Nossos espíritos vibram como frequências de rádio. E dependendo de qual estação você estiver vibrando, você vai sintonizar numa rádio diferente. Então tem pessoas que vibram e sintonizam na rádio evangélica, tem pessoas que vibram e sintonizam na rádio católica, tem pessoas que vibram e sintonizam na rádio Umbanda. E assim vai. Conforme a nossa jornada na Terra e a nossa evolução espiritual, nós mudamos a nossa sequência vibracional. E aí nós vamos mudando de rádio, que foi como aconteceu comigo. Eu nasci, fui criada na igreja católica, frequentei algumas igrejas evangélicas e iniciei a minha vida espiritual, a minha introdução na religião espírita, na doutrina espírita, foi feita através do candomblé. Depois eu passei para a Umbanda e hoje eu estou entre a Umbanda e o kardecismo.
porque eu ainda estou nessa fase de transição. Porque eu sempre acreditei que eu ia ficar só na Umbanda. Sempre conheci o kardecismo, respeitei, gosto, sempre gostei, mas eu sempre vibrei melhor na Umbanda. Mas foi solicitado que eu começasse a estudar um pouco mais profundamente a doutrina kardecista. Eu já conhecia, mas foi pedido para que eu fizesse isso. É como se eles solicitassem para mim falar mais de uma língua. Eu sempre falei o português, que era a Umbanda, por exemplo. E aí foi solicitado para mim que eu aprendesse uma nova língua para que eu pudesse atingir maior número de pessoas, para que fossem transmitidas mensagens que por mim passam. E aí foi solicitado que eu aprendesse a língua inglês, por exemplo, que é o kardecismo. Então, eu tenho por obrigação, entre aspas, aprender a falar essas duas línguas. A da Umbanda eu sei de cor e agora eu estou aprendendo a falar a língua do kardecismo. Emoções diferentes, né? Por causa dessa vibração, eu me comunicava com os meus guias espirituais, tinha todo aquele ritual da Umbanda que eu já achava o máximo. Agora eu estou aprendendo a me comunicar com eles de uma outra forma e também está sendo mágico. Mas o intuito desse vídeo é o quê? É falar que o kardecismo e a Umbanda são duas vertentes da mesma doutrina. E eu vou começar fazendo a leitura de um texto que eles passaram para mim. O kardecismo e a Umbanda são duas vertentes da mesma doutrina. Primeiro, ambas são cristãs. Ambas têm como princípio básico o exemplo de Jesus Cristo, as palavras dele, os ensinamentos dele, o amor dele, tudo é fundamentado em cima de Jesus. Então são duas religiões cristãs. Segundo, ambas acreditam na vida após a morte. Óbvio, se você trabalha com espírito, você tem que acreditar que existe vida após a morte, senão não teria sentido. 3. Ambas têm como princípio básico o amor e a caridade. A Umbanda também prega o amor e a caridade, tanto quanto o kardecismo, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ter caridade. A caridade, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é a única forma de se chegar a Deus. Quarto, ambas trabalham sem fins lucrativos. Eu não conheço, na verdade, existem casas boas e ruins em todas as religiões. Mas em todas as casas de Umbanda que eu frequentei, nenhuma delas cobrou para trabalhar. E o kardecismo é a mesma coisa. Quem trabalha na casa paga uma mensalidade para ajudar a manter a casa, mas não se cobra trabalho a outros que vêm em busca de conforto, né? Quinto, ambas acreditam na influência dos espíritos em nossa vida aqui na Terra, como guias, mentores, orientadores e consoladores. Ou seja, as duas acreditam que nossa vida é regida, influenciada por nossos mentores, guias e orientadores espirituais. Eles nos orientam com o que nós temos que fazer para tornar a nossa vida mais suave, mais leve. Sexto, ambas não praticam e não compactuam com o sacrifício animal. Bom, eu nunca vi numa casa kardecista matar um bicho. Em terreiro de Umbanda, com a doutrina da Umbanda, também não. E uma coisa que não tem aqui, mas que eu vou falar antes que eu esqueça, é que são duas religiões que têm uma base. A Umbanda, ela tem fundamento. E o kardecismo também. E o fundamento básico das duas é esse: amor, fé e caridade. Quem pesquisa, como eu fiz, percebe isso, né? Você vai numa casa de Umbanda, tem hino, tem fundamento, tem todo um processo. Do mesmo jeito que você entra num centro kardecista, que você primeiro vai ouvir a palestra, depois você vai tomar um passe, e aí depois você vai fazer um tratamento, tem todo um ritual
no terreiro da Umbanda, numa tenda de Umbanda, é a mesma coisa. Você chega lá, aí tem uma mini palestra que o Pai de Santo faz, o dirigente faz. Depois existe todo aquele ritual da gira, que é onde limpa a gente, onde faz toda aquela energização, que é a mesma coisa do passe, só que é um pouco mais intenso porque dura mais tempo. E aí depois vem o atendimento, que é a mesma coisa no Kardecista, quando você vai fazer um tratamento, tem lá. É a mesma coisa. O ritual é o mesmo. Né? E só sabe quem para prestar atenção. 7, ambas funcionam como hospitais espirituais que auxiliam no alívio às dores terrenas do corpo e da alma. Quando você vai no centro kardecista, quando você está com um problema de saúde, ou mental ou espiritual, você passa pelo hospital, são feitas cirurgias, isso e aquilo. Na Umbanda é a mesma coisa. Só que você não precisa entrar numa salinha e deitar numa maca. Eles fazem isso com você ali em pé. Porque o trabalho é na sua fé. Então você não precisa estar deitado como se fosse uma cama de hospital mesmo, com um povo com máscara e luva, porque na verdade quem faz a cirurgia não somos nós, são os espíritos. Eles não precisam de nada disso. Eles só precisam entrar em contato com o seu espírito. Então eles não precisam do cigarro, do caboclo, não precisam do café preto sem açúcar do preto velho, não precisam das máscaras de médico nem das macas. Eles só precisam que você tenha fé. Só que cada um conecta a sua fé de uma forma diferente. Então, uns conectam-se à sua fé quando vem a fumaça e o café. E outros conectam a sua fé quando vem a maca de hospital e a máscara de médico. Mas é tudo a mesma coisa. Nada disso é necessário. São apenas rituais que nós, seres humanos, precisamos. Porque eles não precisam de nada disso. 8, ambos creem na cura através da fé. Foi o que eu acabei de falar. Você precisa ter fé. Porque não adianta, você pode sentar na maquinha, eles podem vir com um instrumento, máscara, roupa, jaleco, até diploma de médico. Se você não acreditar e não tiver fé, não vai resolver nada. 9, ambas ensinam o amor e o respeito à família. Nas duas doutrinas é pregado que nós temos que amar a nossa família. Por quê? Se veio como família, é porque precisamos aprender a nos amar, nos respeitar e nos cuidar em primeiro lugar. Primeiro lugar assim, primeiro amor a Deus, amar ao próximo como a si mesmo tem que começar dentro de casa. Não adianta nada você sair na rua, amar todo mundo se você não ama aqueles que tem dentro de casa. Se você não ama o seu pai, se você não ama a sua mãe, se você não ama o seu irmão, não vai adiantar nada você sair na rua e amar o próximo. Comece com o próximo de você, aqueles que fazem parte do seu lar, do seu ciclo social, da sua família, dos seus entes queridos. Essa é a maior provação de amor ao próximo. Porque aqueles que estão na rua são fáceis de amar. Você não convive com eles. Agora, no dia que você aprender a amar aqueles com quem você convive diariamente, com todos os seus defeitos e qualidades, aí sim você estará pregando o verdadeiro amor ao próximo. Não adianta você criar ONGs maravilhosas, entregar comida aos pobres nas ruas. Você tem que fazer isso? Tem. Mas não vai adiantar você fazer isso e odiar aquele que mora dentro da sua casa. Odiar o seu pai, odiar a sua mãe, não vai adiantar. Porque se ele veio como seu pai e a sua mãe é porque tem um propósito, tem um porquê. E é por aí que você tem que começar. 10, ambas acreditam que estamos aqui para aprendermos, como uma escola, uma nova chance de evoluirmos como espírito, nos desprendermos de nossas fraquezas e superarmos nossas imperfeições para que possamos ser dignos de mundos melhores. Isso aqui eu não preciso nem explicar, né? Significa que o objetivo das duas vertentes da mesma doutrina é o mesmo. Então, eu acho que está bem explicado, bem entendido
as similaridades entre as duas vertentes da mesma doutrina. A gente precisa aprender a respeitar. Ninguém é obrigado a trabalhar nas duas doutrinas, não é isso. Você precisa respeitar. Isso é muito importante. Não só a Umbanda e o Kardecismo, mas todas as outras religiões. Elas são tão importantes como todas são importantes. Porque cada uma fala uma língua e cada uma pega a palavra de Deus na sua linguagem. Quando aqueles seres que, de uma certa forma, estão sendo abusados em nome de Deus, estiverem realmente próximos dele, de verdade, eles vão reconhecer isso e vão buscar um outro caminho. Pois ninguém faz com você aquilo que você não permite. Então, se abusam de ti em nome de Deus, é porque você permite. Porque se você realmente escuta a palavra, entende a palavra, aceita a palavra e se conecta com Deus, Ele jamais vai permitir que abusem de você em nome dele. E aí você será liberto e você conseguirá enxergar e sair desse abuso e encontrar uma outra rádio na qual você se sinta melhor. Existem muitas coisas a serem faladas ainda, mas eu acho que nesse vídeo não é interessante. Eu vou gravar um outro, que será o próximo, que eu vou falar sobre por que algumas pessoas preferem a Umbanda e outras preferem o Kardecismo. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido por que eu gravei esse vídeo. Se tiverem alguma pergunta, pode me fazer nos comentários embaixo do vídeo, que eu vou responder, com a orientação dos meus mentores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.